UOL, no portal UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o caso Master e diz ser a favor que o Banco Central fiscalize fundos de investimentos. Atualmente, essa responsabilidade é da Comissão de Valores Imobiliários, o que Haddad considera um equívoco. Vamos ouvi-lo. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos, porque existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo, né? A conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública, e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. Uma regulação que visasse ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Também, ao portal UOL, Haddad defendeu a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e classificou o caso Master como uma herança, um abacaxi que está sendo descascado com competência. Vamos acompanhar. Eu acredito que ele herdou um problema que é o Banco Master. Todo ele constituído na gestão anterior. O Banco Master não cresceu na gestão atual, nesse ano que o Galípolo descascou o abacaxi. E descascou o abacaxi com a responsabilidade de ter, ao final do processo, um processo robusto para justificar as decisões duras que teve que tomar. Mas isso foi uma herança. O Galípolo herdou esse enorme problema. Não era da diretoria dele, ele estava em outra diretoria, vamos nos lembrar disso, política monetária, e ele herdou um grande abacaxi. Na minha opinião, resolvendo com grande competência. Portanto, temos dois trechos importantes dessa entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito dessas investigações do caso Master e também, segundo ele, da necessidade de se aprofundar nas investigações sobre esse caso e também na regulação, na fiscalização dos fundos de investimento que tem tudo a ver com esse caso do Banco Master. Vamos então às análises nesse começo de semana. Vou receber, então, os nossos analistas de política aqui no Poder Expresso, Yander Porcela, Basília Rodrigues, Ranier Bragon, bem-vindos, boa tarde, boa semana para nós. Vou começar com Basília, que está aqui no meio, a nossa garota analista. Basília, a gente está acompanhando nesses últimos dias essas investigações envolvendo o Banco Master, investigações que acabam também passando por muitas ações que são estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, com impacto no meio político, e tivemos então agora essas falas de Fernando Haddad chamando a atenção para as investigações e para a importância do Banco Central nesse processo como fiscalizador, e ainda defendendo que se amplie esse papel de investigador em relação aos fundos de investimento. É um caso que tem mobilizado praticamente todos os poderes em Brasília, né, minha amiga? Bem-vinda. Oi, tudo bem, Lívia? A gente que recebe você também aqui, lhe diz, seja muito bem-vinda ao nosso Poder Expresso aí pelos próximos dias, conduzindo aqui as nossas análises e informações na tarde do SBT News. Olha, o caso Master tem um capítulo que ainda foi pouco aprofundado, né? A gente fala todo dia, mas tem um capítulo ali que trata das investigações sobre possível problema sistêmico, erro sistêmico no sistema financeiro, caso as gestões fraudulentas, o uso de fundos bilionários tivesse seguido adiante, ou seja, se o Banco Central não tivesse decidido pela liquidação extrajudicial do banco. Algo que está sendo discutido, a gente pode dizer assim, administrativamente, pelo Tribunal de Contas da União, mas também criminalmente, judicialmente, no Supremo Tribunal Federal. Ainda que o objetivo destes processos, dizem os seus comandantes, não
seja reverter a liquidação do Master, é óbvio que aí teremos resultados, repercussões para fins do que é adotado como regra no sistema financeiro. Porque como que um banco não chegava a ser a das maiores marcas, né, aquele tido banco tradicional, como que um banco consegue operar tanto dinheiro, se exibir assim no mercado com taxas disputadíssimas, né, e muito além do que é considerado razoável no próprio sistema financeiro? Então, pode tudo? Claro que não. Tanto é que o Banco Central colocou esse ponto final agora em 2025, mas muito se pergunta por que isso não foi visto antes e se outras instituições financeiras não estivessem aí também adotando o seu jeito master de agir. O que a gente tem de informação na investigação do STF, inclusive, é que em um determinado despacho, o ministro Dias Toffoli diz que são tantos achados que ainda estão em fase de perícia e a própria apuração da investigação pela Polícia Federal, que não ficam restritos à Operação Compliance Zero, que tratou aí da negociação do Banco Regional de Brasília, o BRB, com o Master. Tem muitos outros aspectos, muitos outros capítulos que devem demandar até mais tempo de investigação. E um dos pontos de um desses despachos, a investigação diz lá que dos mais de 3,5 bilhões de reais investidos ou colocados pelo Master em fundos de investimento, aproximadamente 1,8 bilhão teriam sido destinados a empresas que estão no nome de sócios do Master, o que assinala aí a investigação, configuraria estruturação financeira irregular e simulação de operações. É muito interessante esse despacho, lembrando, eu sempre falo aqui, que no caso do Master, depois que foi para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli impôs o sigilo, a gente não consegue ter acesso aos documentos, né? A gente sabe aquilo de despacho que é tornado público por intenção, por vontade do ministro relator Dias Toffoli. Então, eu acabo me apegando mesmo ao que a gente já conhece de público, né? O que a gente já conhece de aberto, que foi aberto nesse processo, até para entender a dimensão do que mais a gente pode tratar de Banco Master à frente. Esse mesmo despacho diz, por exemplo, que empresas com capital social ínfimo, que são tratadas até como laranjas, liberavam, cediam seus ativos financeiros para o Master investir em outros fundos e que havia uma transferência ali feita por um intermediário no valor de 9 milhões de reais para o pai de Daniel Vorcaro, dono do Master. E em vários momentos esse despacho reflete sobre o risco sistêmico para o sistema financeiro diante destas transações suspeitas.